Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Meu nome é Helenilza Araújo, Eu sou formada em Letras Português, especialista em Linguística, especialista em Educação, sou mestre em Ciências da Educação com a linha de pesquisa Linguística Textual, E a disciplina que eu vou trabalhar com vocês é Oralidade, Letramento e Ensino, Para não esquecer, fui professora substituta da UESP por 6 anos, professora formadora também do PAFOL e atualmente trabalho com língua portuguesa no ensino fundamental e algumas faculdades particulares, E a disciplina, ela está dividida em 4 unidades. Essas 4 unidades, elas vão manter uma conexão, então é importante que a leitura de vocês, de um capítulo, vocês continuem a leitura do segundo, porque a leitura do primeiro, ela vai dar continuidade no segundo capítulo, no terceiro e até o 4º capítulo. E os objetivos desse capítulo é compreender a linguagem enquanto forma de interação básica utilizada nas diversas esferas sociais, perceber as diferentes concepções de fala e escrita, identificando os valores atribuídos pela sociedade e pela escola. A gente sabe que existem diversos setores sociais. Em cada setor desse, a linguagem ela vai processar de uma maneira diferenciada. E a escola não poderia ficar de lado. Com uma instituição social formal, a linguagem também vai ser processada de uma maneira diferenciada. Reconhecer o valor social da fala e da escrita em diversas esferas sociais. Tanto a fala quanto a escrita, ordinariamente, ela vai ter um valor social. Caríssimos alunos, então eu convido vocês, para a gente fazer a leitura e a interação dessa primeira unidade, que ela vai fazer uma abordagem teórica sobre linguagem e língua. Então eu começo fazendo um questionamento: qual a diferença entre língua e linguagem? Língua seria referente às línguas naturais. Quando eu falo em língua portuguesa, língua inglesa, é uma forma de ferramenta no processo de interação comunicativa. E essa língua, ela tem suas variações. Cada língua dessa aí, ela tem um tipo de variação. Ela tem um tipo de dialeto, que esse dialeto, ele é referente ao processo social, histórico e geográfico. A linguagem são os diferentes modos que a língua vai ser processada em cada ambiente discursivo, São diferentes modos que a língua vai aparecer. Então, a linguagem, ela vai se manifestar através de cores, A questão, posso mencionar para vocês o semáforo, que no semáforo aparece um tipo específico de linguagem, que os autores mencionam como a linguagem não verbal. Por quê? Porque a maneira que você vai interpretar esse tipo de linguagem, você vai se espelhar exatamente nas cores. Cada cor, ela tem uma significação, ela te transmite uma informação diferenciada, E a linguagem verbal, ela vai ser processada através das palavras. O professor em sala de aula, ele vai usar esses 2 tipos de linguagens, Que é a linguagem verbal, quando ele vai falar, quando ele vai expor o conteúdo para os alunos. E ele vai utilizar a linguagem não verbal, porque através do momento que ele vai gesticular, que ele vai usar suas expressões faciais, a questão dos movimentos corporais. Não há como o professor interagir com o aluno sem utilizar todos esses recursos comunicativos. Então, o que se observa é a junção de 2 tipos de linguagem no processo de comunicação. Na questão do texto escrito, eu posso mencionar para vocês que há alguns tipos de texto, é importante a junção desses 2 tipos de linguagem. Por quê? Porque a manifestação da interpretação desse texto só é possível com o uso desses 2 tipos de linguagem. Quer dizer, uma linguagem, ela é ligada à outra. Menciono para vocês a tirinha. A tirinha, ela é exposta através de desenhos. E existe também a escrita que está exposta nos balõezinhos. Se você apagar qualquer tipo de manifestação da linguagem que vai estar ali, a significação, ela vai fugir do contexto que está exposto ali naquele momento, Então, eu falo para vocês que tanto fala quanto escrita são formas de produção textual discursiva, Falando agora da questão da fala e da escrita, que são outros tipos de manifestações de comunicação.
O que acontece? A fala, ela vem antes da escrita, né? Então, antes da escrita, o homem produzia seus textos de forma oral. Então, ele usava a fala como um veículo de comunicação. Então, não havia a escrita como forma de produzir seus textos. Então, o homem, como aquele ser que é inquieto, né, que vai em busca de uma tecnologia que chega exatamente para inovar. Então, a escrita, ela chega. Quando a escrita chega, infelizmente, ela é associada à questão do poder. Por quê? Porque a escrita, em alguns momentos, principalmente na escola, ela é associada à questão da homogeneidade linguística, que é o quê? Uma tradição gramatical, né, que infelizmente as variações elas acontecem também na escrita. Existem textos que apresentam variações da língua. Então, não seria possível falar em homogeneidade linguística. O que seria necessário falar de heterogeneidade linguística, porque existem grupos diferenciados de texto, cada um apresentando sua manifestação linguística diferenciada. E falo para vocês também, gente, que a questão de trabalhar os textos orais em sala de aula, né? Futuramente, vocês como futuros professores, né, do ensino de língua portuguesa na educação básica, trabalhem em produção de textos orais, trabalhem em produção de texto escrita. A gente fala na questão da escuta de texto, que é bem mencionado pelos parâmetros curriculares nacionais, né? A questão de trabalhar com os alunos a oralidade, a escrita, a escuta de texto, né? Então, reforçar essas questões em sala de aula é fundamental para o aluno compreender esse conjunto de textos que existe em sua volta, né? O que os alunos utilizam no dia a dia para se comunicar são textos e não são palavras soltas, né? Então, é necessário que eles compreendam a importância que existe dos textos orais e escritos no dia a dia, no processo interativo, nos aspectos discursivos, né? E essa questão precisa ser bem mencionada em sala de aula. A língua falada é uma modalidade linguística mais utilizada pelos falantes, independente das atividades que ele desenvolve rotineiramente. Por mais que a escrita chegue com uma tecnologia inovadora, é exatamente a língua falada a modalidade mais utilizada hoje pelos falantes, né? A escrita conquistou o status de variedade linguística, como eu havia reforçado para vocês, porque associou-se à questão de uma tradição gramatical. Então, tanto modalidade escrita quanto modalidade falada são dois recursos que precisam ser reforçados para o processo de leitura, produção textual, compreensão do processo de interação comunicativo que existe dentro de sala de aula e fora de sala de aula, né? Em relação à linguagem, ela está presente no nosso meio, né? Nos deparamos o dia todo com uma manifestação de linguagem diferenciada, né? É a questão dos textos. Falamos em tecnologia de informação e comunicação, pegamos texto para trabalhar com os nossos alunos, que é rico em cores, é rico em movimentos faciais, sabemos disso, né? Então, queridos alunos, espero que essas informações tenham ficado reforçadas para vocês e peço que façam uma leitura minuciosa do primeiro capítulo, né? Tem mais informações que vocês precisam entrar em contato em relação a essa questão. Então, bons estudos e nós nos veremos na segunda unidade.